a gente costuma gostar de fazer os nossos próprios caminhos e normalmente a gente faz o que é mais prático, o que é mais fácil, né? Todos os dias eu tenho assim, quase todos os dias, especialmente quando eu estou atrasado, eu tenho uma luta tremenda quando eu saio da porta do meu apartamento. Tem, né, o jardinzinho lá e tem o caminhozinho que eles colocam lá com as pedrinhas lá, os intertravados, bonitinho. Mas, assim, tem uma parte da grama que é meio... Não tem grama, só tem terra, né? E aí, exatamente a parte que se eu for pular, eu chego um pouquinho mais rápido. Talvez, sei lá, 1 milésimo de segundo mais rápido, porque é um corte de caminho minúsculo. Mas dá vontade, toda vez que eu estou atrasado, de falar assim, se eu for por aqui, eu vou um pouquinho mais rápido. Mas, né, se eu continuar pensando assim, nunca vai nascer grama de novo naquele lugar, né? E eu ia perguntar se vocês conhecem um negócio chamado Caminho do Desejo. O pessoal do design, arquitetura, vários grupos assim, eles usam de um conceito que é isso aqui. Chama Caminho do Desejo. É assim, alguém faz um caminho projetado, como era intencional, claramente tinha que passar por lá, né? Provavelmente porque talvez mais bonito, né? Fazer um caminho diferente. Talvez, às vezes, eles fazem isso para não ir tão rápido, né? Faz mais curvas. Tem vários motivos, né? Mas, muitas vezes, tem um caminho pré-definido, tem uma forma que se espera que as pessoas sigam, e tem a forma mais fácil. E você sabe como funciona a grama, né? Grama é assim, ela está nascendo bonitinha. Se você pisa uma vez, não vai acontecer nada. Se você pisa no dia seguinte, no mesmo lugar, e no mesmo lugar, e no mesmo... Alguma hora, a grama vai morrer e vai ficar um espaço sem nada. A partir do momento que tem um espaço sem nada, aí liberou. Todo mundo... a primeira pessoa que come o docinho de casamento. Ninguém lhe falou que podia, mas se alguém comeu, você... Pode? Aí todo mundo vai comendo, né? A partir do momento que tem um caminho, você já... tem um caminho, né? Por que não? Eu vou andar pelo caminho mais rápido, né? Talvez não é todo mundo que sinta como eu, que dá muita vontade de passar pelo meio. Apesar de que eu também sinto, se eu fosse essa pessoa projetando o caminho, eu ia esperar que as pessoas fossem pelo outro, né? Eu tento sempre ir pelo caminho certo, mas dá muita vontade. Nem sempre eu consigo ir pelo caminho certo. Mas isso daí é um negócio chamado de Caminho do Desejo. E a gente vai começar uma série nova nas nossas pregações, no livro de Jonas. E a gente vai meditar em algumas coisas sobre a nossa caminhada, o nosso caminho, o nosso rumo, a forma como a gente anda, a forma como a gente toma as direções que a gente tem. E eu pensei de última hora, faz alguns minutos atrás, só o nome da série. Então é um pouco esquisito, mas entre o bem e o mal existe misericórdia, há misericórdia. O caminho que a gente pode encontrar, e a palavra de Deus nos orienta, é o caminho do bem. Mas muitas vezes a gente se sente tendendo para coisas que não são boas, coisas que são más. E é muito difícil a gente navegar num mundo onde, né, existe o certo e o errado, mas a maior parte das situações que a gente se encontra tem algum lugar no meio que a gente não sabe muito bem ou o que fazer, ou o que fazer depois que eu saí do certo e fui para o errado. E no meio dessas coisas existe misericórdia de Deus. Deus, ele é um Deus que ele traça o caminho certo, ele espera o que é bom, ele nos ajuda para essa direção, mas ele é um Deus cheio de misericórdia também. Das nossas incapacidades, ele tem misericórdia para ajudar. Do nosso erro, muitas vezes intencional, ele pode perdoar, mas o nosso alvo ainda é caminhar no caminho de Deus. E por isso a gente vai meditar, então, no livro de Jonas, nessas próximas 4 pregações. E vai ser bem abençoador. Vai ser desafiador também, porque 3 anos atrás a gente pregou uma série no livro de Jonas e a escala deu exata a mesma de a gente pregar os mesmos textos. Então eu vou pregar os mesmos textos que eu preguei da última vez, o pastor Joel também. E isso é graça de Deus, porque normalmente eu nunca repito o texto bíblico porque é mais fácil eu me deparar com algo novo e conseguir produzir algo para hoje. Eu já preguei antes, às vezes eu vou ficar pensando, mas eu falei aquilo da outra vez. Eu tentei compartilhar essa luta com o pastor Joel, ele falou assim, eu nunca faço ideia, não lembro nada do que eu preguei da última vez, então para mim tá tranquilo. Então é uma luta própria só, né? Mas é bom, porque também tem misericórdia de Deus nessas horas. Deus, ele pode capacitar, ele certamente dá a palavra. E a gente vê nesse livro de Jonas que quando a gente escolhe temer o Senhor, a gente encontra com esse caminho dele.
seja desafiador, seja com vários obstáculos, no final, o caminho de Deus sempre prevalece. Então, vamos ler o texto de hoje, nos versículos do 8 até o 16. Eu vou ler inteiro primeiro, depois eu vou voltar. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Rapidinho, que eu esqueci de explicar onde que a gente está no livro de Jonas, né? Jonas, ele era um profeta de Deus. Deus, naquela época, no povo de Israel, o povo, eles não estavam no seu auge da nação, com o rei Davi, o grande rei. Eles tinham experimentado de muita prosperidade, de expansão do seu território, finalmente domínio próprio sobre as suas coisas, porque a maior parte da história eles eram dominados por outras nações, por outros povos, seja um domínio completo ou seja uma pressão que tinha militar ou econômica, eles sempre estavam subjugados. E quando Davi reinou, eles experimentaram desse momento bom. Só que Davi foi um rei que caminhou nos caminhos do Senhor. Os reis depois dele, a maior parte deles não fez o mesmo. E depois de gerações de pecado, o Senhor pronunciou que o povo iria sofrer e nas mãos de povos inimigos. E uma das coisas que eles iriam passar era a opressão de grandes impérios, não apenas de povos equivalentes aos deles, como por exemplo os filisteus, eram povos muito maiores, e nesse momento o Império Assírio estava ameaçando a parte do norte, né, o reino de Israel. E logo mais, eles seriam levados para o exílio, seriam tirados da sua terra para nunca mais retornar. O povo do sul também foi levado depois para o exílio, mas eles retornaram em algum momento. Mas nessa região do norte, era o lugar onde Jonas ele era profeta. E nesse povo assírio, o povo que dominava eles, um povo que era idólatra, não caminhava nos caminhos do Senhor, tinha práticas terríveis e estava ameaçando constantemente, já tinha feito muitas coisas contra o povo de Israel, era o povo para qual Jonas, como profeta, foi chamado para pregar. Normalmente o profeta, ele pregava para a sua própria nação, para que eles se arrependessem e voltassem para os caminhos do Senhor. E para o profeta isso era bom, porque se o seu povo se arrepender e voltar para o caminho de Deus, o povo vai ver coisas boas, as coisas de Deus acontecendo. Isso vai ser ótimo. Agora ele tinha que pregar para o povo inimigo, o povo que não queria nem mesmo se arrepender, não temia o Senhor, e ele também não queria que esse povo se corrigisse, porque era o povo que ameaçava eles. Nesse momento, então, ele foge. Ele, em vez de ir para Nínive, a capital da Síria, ele foge para outra direção, e o barco onde ele está começa a sofrer tempestades terríveis. E no meio disso tudo acontece o texto que agora eu vou voltar a ler. Voltando no versículo 8. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: sou hebreu. Eu temo ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia contado. Versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me, joguem-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e esse se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens se ofereceram sacrifícios e se comprometeram por meio de votos. Esse é o texto que nós vamos meditar, palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Santo Deus, é graça do Senhor nós estamos aqui para receber da sua palavra. Então vem no nosso meio. Trabalha nossos corações para que nós possamos não apenas escutar, não apenas compreender,
mas ser continuamente transformados pela tua vontade, pela tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos, cheios do seu Santo Espírito, ter convicção, ter força e coragem para colocar em prática nos nossos dias, para ver a sua graça continuando a agir. Nós te agradecemos porque o Senhor tem falado no nosso meio e porque nós sabemos que o Senhor está presente aqui. Nós oramos em nome de Jesus. O que você fez é a primeira pergunta que esse pessoal fala aqui. O povo, em geral, daquela época, não apenas na região do povo de Israel e do povo assírio, eles tinham uma ideia de que tudo o que eles faziam tinha consequências, tinha resposta do ambiente divino. O que, para a maior parte dos povos, talvez não batia muito bem a conta. Porque se eles adoravam ídolos que não existiam, eles podiam falar que isso aconteceu porque o Deus tal ficou enfurecido. Ou, isso foi bom porque o Deus tal gostou do que eu fiz. E as práticas deles começavam a ficar uma bola de neve fazendo coisas completamente esquisitas. Mas, na cabeça deles, perguntar o que alguém fez quando alguma coisa muito boa ou muito ruim acontece era o natural. E foi isso que começou aqui. De novo, os versículos 8 a 10. Por isso perguntaram-lhe, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão, de onde você vem, qual a sua terra, qual povo você pertence? E ele respondeu, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia contado. Jonas já tinha confessado que ele estava fugindo do Senhor, eles sabiam quem era o Senhor, mas no meio de uma tempestade incontrolável, que inclusive hoje é terrivelmente difícil navegar em tempestades, com toda a tecnologia moderna que nós temos, a tecnologia ajuda o pessoal a desviar das tempestades, né? Não dá muito mais segurança. No meio de uma tempestade, eles perguntam o que aquela pessoa fez. Se ele tivesse enfurecido um deus qualquer, talvez as coisas seriam um pouco mais brandas. Eles queriam saber, então, qual era o domínio desse Deus, porque cada Deus que eles conheciam tinha um domínio específico. Esse Deus aqui controla as plantações, esse Deus aqui controla a chuva, esse Deus aqui controla o sol. E aí ele fala que ele era adorador do Senhor. O Senhor é o Deus dos céus que fez o mar e a terra firme. Não tinha para onde escapar, porque esse é o Deus de tudo. É o Deus, inclusive, da sua terra, é o Deus desse mar, é o Deus da tempestade, é o Deus dos céus, é o Deus soberano sobre todas as coisas. Se é esse Deus que ele enfureceu, não tinha como escapar, não tinha algum domínio que eles pudessem pensar para onde ir. E no meio disso tudo, então, eles perguntaram o que você fez. Nos nossos dias, muitas vezes, a gente se depara com dificuldades, crises, desafios. E a nossa pergunta, muitas vezes, é: o que eu fiz para chegar nesse momento? Às vezes eu cheguei num momento que não era muito bom e eu fico pensando, nossa, o que eu fiz para acontecer isso? Toda vez depois de talvez alguma discussão muito acalorada com pessoas próximas, a gente fica, nossa, mas por que chegou aqui? O que poderia ter feito de diferente? Será que eu falei alguma coisa ruim? Será que a pessoa falou alguma coisa ruim? Será que tem algo que ofende? Será que tem algum jeito diferente de fazer? O que eu posso fazer de diferente? Ou até alguma coisa boa que eu quero replicar. Eu faço algum projeto que dá muito sucesso, eu gosto de organizar eventos e quando dá certo eu fico pensando o que eu poderia fazer de igual num evento para ser muito bom. Normalmente a primeira sugestão que vem é do tipo, faz comida boa, as pessoas gostam, né? Mas tem evento que você faz comida maravilhosa e dá errado. E aí eu penso assim, então talvez o que eu faço aqui não vai mudar tudo. Então fazer comida boa, talvez organizar direito, e aí eu vejo e dá errado. Então eu tenho que fazer 3 coisas diferentes, fazer comida boa, organizar direito e conversar com as mais pessoas, fazer um marketing melhor do evento, e às vezes também dá errado. A gente tenta fazer muita coisa e a gente percebe que no final a gente não consegue controlar muito os nossos caminhos, nem mesmo os resultados. A gente pode fazer o nosso melhor, é isso que a gente tenta fazer. No nosso louvor e adoração, o pessoal
do ministério, eles têm uma árdua tarefa de chegar mais cedo na igreja. Inclusive, o tempo que o pessoal fica em preparação para o culto é maior do que o tempo do culto. A gente tem 1h15 de culto e o pessoal fica aqui 2 horas em preparação antes. E é graça de Deus que a gente pode ter esse pessoal. Mas é um desafio grande, porque eles conhecem as músicas, eles já tocaram essas músicas antes, o pessoal ensaia nas suas casas, mas a técnica musical é um negócio tão difícil de acertar. Às vezes eles tentam fazer tudo direito, eles ensaiam, eles aquecem a voz antes, o pessoal prepara as coisas, vê o equipamento, checa, monta tudo do melhor jeito, e às vezes tem alguma coisa que dá errado. A gente pode fazer muita coisa, e a nossa disposição como igreja é viver excelência no nosso Senhor, tentar fazer do nosso melhor. Mas se a gente achar que o que a gente faz gera resultados ou leva a gente para algum caminho específico, esse talvez seja um grande erro. Se o pessoal do louvor estiver pensando que o jeito que eles ensaiam, o jeito que eles cantam, a melhor música que eles vão fazer vai resultar no melhor louvor, aí isso seria um grande engano. O motivo que eles ensaiam muito bem é para não atrapalhar o louvor que a gente tem como igreja. Porque quando tem alguma coisa que sai muito errado, a igreja percebe, pode distrair, isso pode nos atrapalhar. Quando eles fazem da melhor forma, e por mais que seja um grande esforço, a gente simplesmente não percebe, né? O não perceptível é maravilhoso, porque daí a gente percebe o nosso Deus e a gente adora Ele. Quando a gente para de olhar o que a gente está fazendo, a gente percebe que não é sobre o que a gente faz, mas é sobre Deus que está lá. E Jonas, ele estava passando por essa questão. Ele estava olhando para aquele povo inimigo, o povo fazendo muita coisa errada, então eles merecem sofrer. Eu quero fazer o que é de Deus, eu sou profeta, mas Deus me falou um negócio que eu não queria, então eu vou fazer diferente. E na cabeça dele estava tudo sobre fazer. Na cabeça dos marinheiros também, o que ele tinha feito. Mas lá em Provérbios nós lemos uma coisa diferente. Lá em Provérbios 16, está escrito que o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A nossa direção sempre vai ser decretada pelo Senhor. Eu gosto muito desse versículo, tem outros versículos em Provérbios similares, porque essa é uma ideia de sabedoria muito importante, então muito repetida, mas essa daqui é tão estranha que normalmente ninguém usa, porque a versão mais antiga, mais conhecida, é a resposta da língua vem do Senhor. E é esquisito de entender por que ele fala da resposta da língua e não da vontade de Deus. Mas é que quando Deus fala, acontece. Não é simplesmente falar por falar. Quando ele falou, a criação toda veio à existência. Quando ele fala a sua palavra, para nós é verdade, é a nossa direção. Quando ele fala da resposta, para nós é o caminho que ele traça. Às vezes a gente tenta ficar corrigindo o caminho, que nem lá no caminho do desejo. Ficar traçando diferente para controlar, né, como vai ser o resultado de andar. Mas os designers, os arquitetos já perceberam muitas vezes que eles podem fazer o caminho mais artístico que for. As pessoas vão andar diferente, vão andar como for mais fácil. Eles podem colocar uma cerca, as pessoas vão pular. Eles podem colocar uma placa de não pisar, as pessoas vão. Porque é o caminho que é mais fácil, é o caminho que o desejo leva a seguir. E é meio incontrolável nesse sentido. Da mesma forma que o desejo de outras pessoas para nós é incontrolável, o desejo de Deus deveria ser dessa forma. Para nós, ele deveria ser invariável, o que nos leva a ir para a direção certa. E aí a gente pensa, então se não é sobre o que eu fiz e o que eu faço, será que então é sobre o que eu preciso fazer daqui em diante? Qual que é a sequência do que a gente faz? E normalmente é o que a gente costuma pensar, planejar para o futuro, olhar para as coisas distantes e seguir em frente. E o texto continua também, dizendo dessa forma, no versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos então fazer com você para que o mar se acalme? E ele falou, peguem-me, joguem-me ao mar, respondeu. E ele se acalmará, porque eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. O que então eu tenho que fazer?
olhando a nossa situação, como a gente está, a gente precisa tomar providências, a gente tem que fazer alguma coisa. E, de novo, é uma pergunta muito razoável. E, normalmente, é a direção que a gente tenta fazer o que a gente faz no nosso dia a dia. A nossa construção da igreja segue mudando de rumo todas as vezes. A gente precisa de mais espaço e a gente, pela graça de Deus, consegue sempre encaixar mais cadeira, não sei como, para cabendo mais. Antes costumava ser 4 cadeiras de cada lado, agora tem 6 e 6, porque o pastor Joel não veio, ele tenta colocar 7 de um lado e 6 do outro. Alguns dizem que isso é exagero, mas isso daí é muita fé, porque quando ele coloca, vem mais gente e fica lotado de qualquer jeito. Às vezes a gente coloca banco daquele do refeitório ali atrás e aparece gente do nada e senta. É um negócio misterioso. Ou a gente podia dizer que é vontade de Deus também. Não precisa ser mistério, né? A palavra diz que o mistério foi revelado. Mas é graça de Deus. A gente pensa no que a gente tem que fazer, mas mesmo assim como as coisas que eu fiz no passado não conseguem mexer nos resultados que eu vivo hoje, as coisas que eu faço hoje também não vão conseguir mexer nos resultados do futuro. Tem um filme que eu acho muito interessante, chama O Dia da Marmota. Alguém já assistiu esse filme? Não é muito famoso, ele é interessante. Ele é muito famoso nos Estados Unidos, aparentemente, porque lá eles comemoram o Dia da Marmota, né? A gente não sabe o que é Dia da Marmota, a gente não sabe nem o que é uma marmota. Eu vou perguntar, sério, alguém consegue imaginar uma marmota só falando ou só sabe a palavra, assim? 2 pessoas imaginaram que é uma marmota. Eu nunca vi uma marmota, eu também não sei. Aquele com rabinho redondo, né? Acho que eu sei, sim. Mas esse filme do Dia da Marmota é um filme sobre um repórter que ele é muito mal encarado, ele é grosso com os outros, a vida dele é completamente torta, mas ele quer que tudo saia do jeito dele. E ele tenta controlar todas as coisas, e claro que ninguém em volta dele gosta dele fazendo isso. E aí, né, ele querendo ser um grande repórter, mas não conseguindo, eles mandam ele fazer uma reportagem sobre o Dia da Marmota, que também não é um dia muito importante nos Estados Unidos. E ele vai lá cobrir o Dia da Marmota, que ninguém vai assistir essa reportagem. Ele vai lá mal encarado, causa todos os caos que ele faz, e não é muito bom os resultados. O problema é que quando termina o dia, ele acorda no mesmo dia. Ele tem que cobrir o Dia da Marmota. Tudo que ele fez no dia anterior parece que não aconteceu nada, ele voltou. Voltou para o dia e tem que começar de novo. E aí ele, né, acha esquisito, faz as coisas, e aí ele dorme e acorda de novo no mesmo dia. Isso continua acontecendo o filme inteiro. Tudo que ele tenta fazer, ele briga com alguém, mas volta no dia anterior como se não tivesse brigado. Ele consegue fazer as pazes com alguém, mas volta no dia anterior como se não tivesse feito nada. Ele salva a vida de alguém que estava no acidente, mas volta no dia anterior, não aconteceu nada. E ele não sabe o que ele pode fazer para consertar as coisas dele. Ele tenta de tudo e nada conserta o dia dele. Eu não vou falar do final do filme, se alguém quiser assistir eu recomendo. É um filme muito bom. Mas a questão ele percebe que não está no controle dele, por mais que de todo mundo no filme, ele é o que tem mais controle. Ele sabe tudo o que vai acontecer, porque ele já experimentou tudo antes, ele pode mudar todas as coisas, mas nada do que ele faz importa no final, porque não é ele que controla as coisas. Lá em Provérbios 16, versículo 2, diz: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. O nosso discernimento, porque ele é nosso, sempre parece bom. Sempre parece a forma como a gente vê, como a gente entende e como a gente julga o mundo. Mas é o Senhor que sonda o espírito, é o Senhor que dá a direção, é o Senhor que vê as nossas intenções e por isso dá uma direção diferente. A nossa vida na fé não é sobre causa e consequência. O que eu preciso fazer para causar um efeito espiritual melhor? Se eu adorar direito, Deus vai aparecer aqui com mais presença, com mais força. Se o som estiver mais afinado, a igreja vai crescer melhor. Se a minha pregação for melhor, o povo da igreja vai se sentir mais convicto das coisas de Deus e a gente vai para uma direção boa. Pareceria interessante. Soa bem a gente pensar que os nossos esforços seriam recompensados na medida que a gente faz as coisas. Mas, para falar a verdade, seria a pior dos casos, porque se for simplesmente por nosso esforço, nosso merecimento, o salário do pecado é a morte. A gente não estaria nem mesmo aqui. O que a gente precisa fazer também não é o alvo.
também não guia o nosso caminho. Se então não é sobre o que a gente fez antes e não é sobre o que a gente precisa fazer depois, qual que é a referência do que a gente precisa ter para seguir adiante? E lá no Evangelho de João, os discípulos estão lidando com essas questões, com essa dificuldade de entender sobre o que fazer e o que causa, e eles perguntam para Jesus. E acontece o seguinte nessa conversa, versículos 2 e 3 do capítulo 9. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele e nem pelo pecado dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Não é sobre o que ele tinha feito, não é sobre o que os pais dele tinham feito, e a pergunta não era nem sobre o que eles precisavam fazer para curar. A pergunta, a resposta de Jesus era o alvo de todas as coisas, a glória de Deus. Esse daí é o propósito. O homem que estava cego não iria sofrer por muito tempo, porque logo depois é Jesus quem cura ele. E não apenas ele pode ver agora, como todas as outras pessoas, a primeira coisa que ele viu foi o Salvador e já foi salvo. Essa deve ser uma coisa sensacional. Para mim, compensa muito mais viver boa parte da vida cego para depois poder ver Jesus cara a cara e receber dele instrução e ter convicção imediata de que ele é o Senhor, ele é o próprio Deus. E a pergunta, então, era o imaginário. Assim como Jonas, assim como o pessoal de Nínive, os discípulos também pensavam, era sobre o que alguém fazia. E porque ele talvez tinha feito algo ruim, ele teria nascido cego como punição. Mas ele simplesmente nasceu cego. Mas pela graça de Deus, Deus é cheio de misericórdia, Deus é bem didático também. Jesus veio trazer essa palavra que explica antes mesmo dele realizar o milagre. Depois ele mostra a manifestação da obra de Deus, a glória do Senhor. E essa deve ser a nossa direção. Quando a gente faz algo que a gente tenta fazer pelo melhor, por excelência, o nosso alvo é manifestar ou ver a manifestação. Não é a gente que vai causar o Senhor manifestar aqui. Se eu pedir por mais milagres, ou se eu fizer mais direito, ou se a gente tiver um culto adequado, ou se a gente desenvolver nossos ministérios, ou se a nossa igreja crescer, ou se a gente plantar novos pontos de pregação, a gente vai causar mais manifestação de Deus. Se a nossa igreja tiver mais efeito social, se a nossa adoração for mais direta, se o nosso discipulado for tão bom de qualidade que a gente manda um monte de líderes para outras igrejas, não é isso que vai causar a manifestação da obra do Senhor. Se a gente fizer o nosso melhor no nosso dia a dia, no nosso trabalho, se a gente pregar o evangelho e converter 1000 pessoas, se a gente sair como o crente mais exemplar do mundo, se a gente parar de pecar, não é isso que vai causar a manifestação da obra do Senhor. O que manifesta o Senhor é o próprio Senhor. E através do que a gente faz, de acordo com a sua vontade. A gente não faz o que a gente faz porque a gente acha que vai dar algum resultado. A gente faz o que a gente faz porque isso agrada o Senhor e porque Ele disse para fazer. Porque para nós obediência é alegria. Para nós obediência tira todas essas dificuldades de tentar entender como funciona e dá a possibilidade de ver a manifestação do Senhor, a glória do nosso Deus. Quando a gente percebe, então, que é sobre Deus e não sobre eu fazer antes ou depois, a gente começa a pensar na vontade de Deus, o que Deus deseja que seja feito. E a gente vai terminar o texto de hoje meditando, então, nessa... Qual é a direção? No versículo 14. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas, lançaram ao mar enfurecido e se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Anteriormente, eles estavam discutindo o que fazer. Jonas disse uma coisa e, na verdade, eles tentaram fazer outra. Jonas falou para eles lançarem ele ao mar e eles
rejeitaram essa ideia. Falou, a gente não vai fazer isso. Ele acabou de dizer que ele é servo do Deus soberano, maior sobre todas as coisas, que tem poder sobre tudo. Eu não vou lançar o servo de Deus, por mais que ele está pecando, no mar. Eu não vou fazer isso, não é muito sábio. E eles estavam certos, não era muito sábio terem ido de iniciativa nessa direção. Mas ele insistiu, então eles fizeram a melhor coisa que eles poderiam ter feito. Eles não lançaram ele ao mar, em primeiro lugar. Primeiro eles clamaram a Deus. Aí eles pediram por misericórdia. Aí depois eles fizeram o que eles entendiam que dava para fazer naquele momento. Curiosamente, os marinheiros do povo idólatra souberam a melhor coisa que fazer. E Jonas, que era do povo de Deus, ele escolheu o próprio discernimento. Talvez ele achava que se eles lançassem ele ao mar, eles não seriam culpados do pecado dele, ele sofreria sozinho e ele talvez não precisaria nem pregar lá para os assírios para que eles se arrependessem. Ele matava 3 passarinhos com uma... É pedra? Cajadada? É cajadada só, né? Eu nunca sei qual que é a frase. Mas ele estava lá, pensando assim, calculando a vida, e ele achou o que fazer para chegar no melhor resultado. Acontece que nenhuma dessas 3 coisas deu certo. Porque, quer dizer, os marinheiros foram poupados, mas não foi porque eles lançaram ele ao mar. Eles foram poupados por misericórdia de Deus. E lançando ele ao mar, ele não conseguiu evitar ir para Nínive, porque a gente sabe no final dessa história, ele foi. E ele não conseguiu solucionar a tempestade por conta própria, porque quem solucionou isso foi Deus. Então, ele não solucionou, ele não evitou seu destino e ele não salvou os marinheiros. Essas coisas aconteceram, exceto evitar o seu destino, mas foi Deus quem causou isso daí tudo. Os marinheiros entenderam que suplicar pela misericórdia do Senhor dá de encontro com o desejo de Deus. A vontade de Deus, o que Deus deseja fazer, é o que vai acontecer. E por isso que lá em Provérbios, eu estou lendo os mesmos versículos seguintes desse texto, né? Está escrito, entregue suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Não é porque a gente planeja que vai dar certo, mas quando a gente entrega, consagra na mão de Deus, Ele transforma a nossa forma, Ele muda o nosso planejamento, Ele nos dá a direção clara do que viver e por isso, claro, se é vontade de Deus, vai ser realizado. Lá no Deuteronômio, capítulo 8, tem a direção clara que o povo de Israel deveria começar a viver. Quando eles estavam começando a ser povo, foi isso que Deus disse. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos, porque o Senhor, o seu Deus, os está levando para uma terra boa, cheia de riachos, tanques de água, fontes que jorram nos vales e colinas. Tem um motivo de obedecer ao Senhor, porque os planos dele são bons, são melhores, são os que dão essa direção boa. Temer o Senhor significa andar no seu caminho. Temer o Senhor significa, quando a gente vê lá a opção do caminho do desejo, ir no caminho certo sem sentir mal sobre isso. Sentir alegre, porque ir no caminho certo vai dar mais resultados positivos. Eu digo isso por experiência, porque eu faço esse negócio de cortar caminho por muitos anos, e eu já torci o pé, sem brincadeira, mais de 9 vezes só fazendo isso. Eu não queria falar 10. Mas talvez foi mais de 10, eu não contei, para falar a verdade. Eu demoro para aprender com alguma coisa física, né? Mas a questão é que a gente esquece muito rápido quando o que a gente faz dá errado, porque é peso, é culpa no nosso coração. Mas a gente é difícil de aprender e abraçar o caminho que vem de fora de nós. E o caminho de Deus é um caminho de bondade. Lá em Jeremias 29 eles também falam: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar e eu os ouvirei. Para quem sabe a continuação desse texto, um dos versículos mais famosos da Bíblia, depois já medita lá em casa. Mas essa é a questão. Os planos de Deus, Ele sabe quais são e Ele nos dá essa direção. E esses planos são planos de bondade, são planos de alegria, são planos de restauração, são planos de direção boa para os nossos dias. E a grande parte do nosso caminho nisso é clamar ao Senhor. Não é sobre o que a gente deveria ter feito, não é sobre o que a gente precisa fazer, não é sobre nem como fazer a melhor coisa de acordo com o plano de Deus, mas é, em primeiro lugar,
clamar ao Senhor, porque aí a gente vai entender o plano de Deus. Ou mesmo sem entender, a gente vai entender qual é a nossa parte, qual é a nossa vocação, como pessoa, como igreja. Qual tem sido a sua esperança no meio dos seus caminhos? Quais têm sido as suas decisões, o seu discernimento? O que você tem esperado que aconteça quando você vive a sua vida diante do Senhor? Se a sua vida tem passado por muitas frustrações, dificuldades, e talvez você não tenha entendido por que não tem chegado lá, talvez uma das coisas que possa estar acontecendo é enxergar o seu próprio caminho e tentar causar as coisas que acontecem. Uma das maiores frustrações que nós podemos ter é não entender ou achar até o contrário, que os planos de Deus não são bons. Quando a gente sofre, quando a gente passa por frustrações, ou às vezes até uma dor repetida que está sempre lá. Paulo conhecia, né? Ele falou do espinho na carne, que ele continuava tendo, pediu que Deus retirasse, e Deus não o retirou. Ele conhecia o que era ter uma dor contínua, ter uma expectativa frustrada, ter uma dificuldade de viver que nunca passa, seja física, seja emocional. A gente conhece o que é dor, e quanto mais a gente vive, mais a gente conhece o que é sofrer, o que é viver com expectativas não correspondidas. E a maior dificuldade que a gente pode ter em lidar com isso é evitar sentir ou pensar na nossa dor. Tentar contornar o caminho, porque lidar com a dor não vai funcionar. Pode colocar a segunda imagem? Esse daqui é uma imagem mais desenvolvida do caminho do desejo. Ele, né, tem o caminho programado lá pelo pessoal, e aí a galera pensa assim, é mais rápido chegar lá naquela ruinha do lado, né, para atravessar na faixa de pedestre, se for ali direto. E aí todo mundo começa a andar, a grama começa a morrer, vira um caminho. E aí eles tentam colocar um banco no meio para evitar. E aí você olha aquele banco e você fala, eu não quero lidar com esse banco, eu vou contornar o banco. E eles contornam o banco, e a insistência do pessoal prevalece mais uma vez. Eles colocam uma lixeira. E aí, beleza, o caminho começa a desaparecer, mas as pessoas aprendem que dá para contornar o banco pelo outro lado. E aí eles colocam um arbusto inteiro para ninguém conseguir passar, independente de onde for. As pessoas passam por cima do arbusto. Depois disso, eles falam assim, não, então beleza, eu me rendo, eu vou fazer um caminho de acordo com o que vocês querem. E as pessoas ainda dizem, não, eu queria diferente. Mesmo o caminho que é exatamente igual, o caminho que o pessoal estava andando antes, eles acham uma alternativa diferente. Tentar conformar sempre com a forma que a gente anda nunca vai dar certo, porque a nossa expectativa pessoal sempre vai ser outra. Tentar evitar obstáculos e ficar fazendo caminhos diferentes só vai arruinar o cenário das coisas que a gente vive. Tentar evitar de lidar com as coisas que a gente precisa lidar diante do Senhor começa a gerar caminhos todos confusos, cenários tortos, ou arbusto cortado ao meio, que dói isso daí. Agora, se a gente pensar que não deve ser a gente tentando definir o caminho, mas Deus sendo aquele que define, Deus é aquele que traça por onde a gente tem que andar, e a gente que tem que aceitar e falar, então aqui é um caminho certo, de onde a gente tem que viver. A nossa vida no Senhor deve seguir essa direção. O nosso caminho deve ser de acordo com o desejo de Deus. Se você tem olhado para as suas direções, tem faltado clareza no que você tem vivido, se você tem olhado para os seus caminhos e tem faltado solução, se você tem olhado para as suas dores e você não sabe como lidar com elas, se você tem insistido nos seus próprios planos, o caminho certo é o desejo do Senhor. Então, nessa manhã fica esse nosso incentivo. Que nos nossos dias nós possamos buscar o caminho do nosso Deus. Que nos nossos dias nós possamos nos render na sua vontade para encontrar a sua manifestação. Que nós, como igreja Holiness de Suzano, possamos buscar a vontade de Deus, para que, independente da área que a gente estiver atuando, seja no louvor, seja na nossa construção, seja nos nossos ministérios, seja em qualquer outra direção que a gente venha a se deparar, a gente possa encontrar com o caminho de Deus. Talvez não seja o caminho mais óbvio, mais prático, o que de acordo com o nosso desejo, mas certamente é o caminho de bondade. Então vamos orar ao nosso Senhor clamando, porque clamar em primeiro lugar é o que nós aprendemos na sua palavra.
Que nós possamos pedir que Ele tenha misericórdia, porque certamente o nosso coração nos puxa para caminhar em direções que não são boas. Que nós possamos pedir do Senhor que nessa sua misericórdia Ele manifeste a sua vontade. Que nessa misericórdia Ele possa manifestar as suas obras. No desejo dEle, não no nosso, nós possamos encontrar alegria. Se você tem segurado algo na sua vida que você não tem rendido à vontade do Senhor, coloca diante de Deus. Se você tem desejado crescer mais no Senhor e encontrar com a sua vontade, clama ao Senhor. Se você não tem pensado no caminho que você tem vivido, começa a pedir então. Tem alguém que acompanha essa pregação e não conhece a palavra de Deus, não conhece a vida no Senhor, certamente você deve enfrentar todos esses desafios. Mas saiba que é o caminho de Jesus que vai te dar a direção. Então também ore conosco. Senhor Santo Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos falhos, nós somos pecadores e por nossa natureza o que nós desejamos é continuar num caminho que não é bom. Por favor, nos ajuda, nos dá a direção, nos dá clareza, nos mostra os seus caminhos segundo o seu desejo, para que a sua vontade para nós seja o que nós mais queremos, para que a sua palavra para nós seja a nossa realidade, que a sua direção para nós seja obediência completa. Senhor, nos ajuda a reconhecer que nós não somos por conta própria capazes de discernir, de traçar caminhos. Me ajuda a entender que como pastor não sou eu aquele a dar direção para a sua igreja. Ajuda cada um aqui a entender que também não somos nós que definimos o que é melhor para os nossos dias. Nos ajuda a viver de acordo com essa sua vontade, não resistindo de forma continuamente, repetidamente inútil, mas que nós possamos nos render ao Senhor e ver o Senhor manifestar a sua vontade aqui. Nós queremos, como sua igreja, fazer parte do que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Nós queremos, como igreja, ter o seu desejo como senso comum. Nós queremos, como igreja, abraçar o que o Senhor tem para nós. A cada dia nós possamos viver na sua graça. Nós oramos confiando que o Senhor, com a sua presença majestosa e plena aqui no nosso meio, será aquele que continuará traçando nossas direções. Já tem ouvido nossas orações e estará conosco com o seu Santo Espírito. Por isso nós somos gratos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos se colocar de pé.
Vamos juntos receber da bênção do Senhor? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito sejam conosco, a Igreja de Cristo hoje, para sempre. Amém. Amém.